Beleza, galera? Hoje é dia 24 de junho de 2017. A pergunta que eu tenho para te fazer hoje é a seguinte: torcer para brasileiro é sinal de patriotismo? Será que é? Será que não é? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque hoje vai ter o Bellator, meia-noite, vai começar na Fox Sports. Para quem não conhece, Bellator aí é um evento de MMA, é um concorrente aí do UFC, né? Lógico que o UFC tá lá em cima, o Bellator tá ali embaixo. Tá ali no meio, né, vamos falar assim. Mas tem vários lutadores que estão saindo do UFC e indo pro Bellator ou outros eventos, principalmente por causa daquela palhaçada do UFC de ter cortado os patrocinadores lá, né? Então agora é só a Reebok lá que patrocina o UFC. Então os lutadores não conseguem fazer propaganda de quem patrocina eles e aí fica na pior, né? Porque daí é o patrocinador que tá te patrocinando para você ir lá e divulgar o produto dele ou a empresa dele. E aí você não pode fazer isso, você tem que ir com aquela roupinha da Reebok e não pode colocar aquele cartaz da equipe lá atrás, lá com propagandas. Então tá quebrando meio mundo lá dos lutadores. Então tem vários aí que estão deixando o UFC. Mas enfim, hoje vai ter o Bellator 180, vai ser transmitido na Fox Sport 2. Não, Fox Sport, isso. Vai começar meia-noite, se eu não estou enganado. E a luta principal vai ser Chael Sonnen versus Wanderlei Silva. E o que acontece? Eu já vou deixar claro que eu não vou torcer por Wanderlei Silva. Chael Sonnen eu já tive muita raiva dele já na minha vida já. Só que graças ao Wanderlei Silva eu passei a gostar do cara. E devo tomar vários esculachos nesse vídeo aqui, mas não quero nem saber. Minha opinião é essa. Por que eu tô falando isso? Teve o TUF lá, lembra que passava na Globo lá à noite, um tempo atrás. E aí o TUF de 2013... os dois técnicos eram Chael Sonnen e Wanderlei Silva. E aí rolou o TUF inteiro, era para eles terem feito a luta lá no final e acabou, se eu não estou enganado, o Wanderlei Silva se lesionou na época e não conseguiram fazer a luta e não houve essa luta aí. E agora vai ter essa luta hoje agora, depois de 4 anos. Por que eu digo? Eu acompanhei aquele TUF lá inteiro. Até então eu odiava Chael Sonnen. E aí o que aconteceu? Pelo quê? Pelas baboseiras que ele fala. E gostava do Wanderlei Silva. Também pelas coisas boas que ele falava. Só que eu percebi o seguinte: o cara pode falar besteira doidado, que é o caso do Chael Sonnen, mas só que as atitudes dele não condizem com o que ele fala. E vice-versa. O Wanderlei Silva fala um monte de coisa bonita e a conduta dele não condiz com as coisas que ele fala. Então, durante o TUF lá, para quem acompanhou, eu, pelo menos, inverti o gosto. Eu gostava do Wanderlei e não gostava do Sonnen. E eu inverti, passei a gostar do Sonnen e não gostar do Wanderlei. Porque embora o Sonnen fale um monte de bobagem, principalmente para ele divulgar as lutas dele, né? Porque se ele não fizesse isso, porque tecnicamente ele é ruinzinho aí, né? Vamos falar assim. Mas se ele não fizer isso aí, ele não vende as lutas, não teria feito tantas lutas no UFC. Né? Se ele não vendesse aí falando esse monte de bobagem. Só que a atitude dele no UFC jogou por terra todas as coisas que ele falava. Porque ele era o cara mais atencioso lá, chegava cedo, ia visitar os lutadores, aconselhava os moleques. Teve ocasiões que ele até chorou com o moleque lá, um dos lutadores lá que tava com a saudade da família. Depois ele chorou também junto com o outro lá que teve que abandonar o evento lá porque se lesionou. O cara dava maior atenção pros atletas lá. E aí o cara dava maior atenção pros atletas, trocava ideia e tal. Diferentemente do Wanderlei, que parece que tava cagando e andando pros moleques. Ia lá de vez em quando ia, praticamente só falava dele, fazia propaganda dele e tal. Diz que chegou lá várias vezes alcoolizado pra atender lá o pessoal. Chegava atrasado nas provas, quando tinham provas lá e tal. Enfim, daí vinha com aquele papo todo... você tá falando com o Sonnen, você tá falando mal dos brasileiros e tal, só que não deu exemplo nenhum. Aí teve até em um dos episódios lá que quase saíram na mão os dois lá, o Wanderlei discutindo com o Sonnen e tal, quase saíram na mão. Um dos atletas da equipe do Wanderlei foi lá, deu uma porrada no Sonnen e tal, enfim. Então, infelizmente, na luta de hoje, eu vou estar torcendo pro Chael Sonnen, pelas atitudes que ele já me demonstrou, não pelo que ele fala. Se fosse pelo que ele fala, eu não torceria para ele. Porém, pelas atitudes que ele demonstrou, principalmente no TUF. E aí ontem, na pesagem, para quem não acompanhou, o Sonnen ainda esticou a mão para cumprimentar o Wanderlei
recusou o aperto de mão. Esse negócio parece simples, mas esse negócio de recusar aperto de mão, eu fico sempre com muito pé atrás com isso. Porque a gente sabe que nas lutas os lutadores geralmente falam pra mais mesmo, provoca, justamente pra vender a luta. O cara tá certo, pô. Quanto mais gente tiver na luta dele, melhor. Quanto mais ibope tiver, melhor. Então, eles falam um monte de besteira e tal. Mas o cara recusar um aperto de mão, eu acho que é uma coisa pesada. Pelo menos na minha opinião. Mas, se você tiver curiosidade, quiser assistir, vai lá na Fox Sport, hoje às meia-noite vai começar. Assista lá o Bellator 180, beleza? Essa é a minha opinião. Se você não concorda, você tem a sua opinião, né? Então cada um tem a sua. Forte abraço!